Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, e também da Prismac Turismo, que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil. Ela fica ali no Garvey Parque Hotel, no setor hoteleiro norte. E hoje nós vamos discutir um tema que é muito interessante, né, para o Estado brasileiro, para o cidadão brasileiro. Nós vamos falar muito da advocacia pública, principalmente da advocacia pública federal, né? E temos aqui vários convidados, né, que nós vamos ter a oportunidade de apresentar, mas temos o doutor Rogério Filomeno, né, que é o presidente da ANPAF. A ANPAF é a Associação Nacional dos Procuradores Federais, né? E para poder dar uma beleza maior ao nosso programa, temos aqui também a doutora Joana Mello, presidente da Associação Nacional dos Membros da Advocacia Geral da União, né, que é a ANAJU, né? ANAJU, da qual, inclusive, eu sou filiado, né? E vamos falar um pouco sobre essa questão da advocacia pública. Mas, doutor Rogério, o senhor seja muito bem-vindo, né? E nos diga aí o que está movimentando tanto a administração pública, né, principalmente na questão jurídica, na questão, né, dos advogados públicos. Queria cumprimentar você, Raimundo Ribeiro, e aos telespectadores da Tribuna Livre. É um prazer estar aqui nesse programa com uma grande audiência aqui em Brasília e dizer que nós, da Advocacia Pública Federal, da Advocacia Geral da União, temos um papel extremamente importante na governança do Estado brasileiro, na realização das políticas públicas. Nós somos 8 mil advogados públicos no Brasil inteiro e que temos a missão constitucional de fazer o controle prévio da legalidade, a defesa do erário das políticas públicas. Perfeito. Então, uma das missões é exatamente fazer o controle dos atos da legalidade do governo, ou seja, a AGU age preventivamente, impede que a corrupção aconteça. E por que está acontecendo tanta corrupção? Olha, isso é uma demonstração de que nós, apesar de todo o esforço que a AGU faz e tem feito grandes vitórias em defesa do Estado brasileiro, ainda existem deficiências que nós temos que corrigir. Né? Isso nós podemos ver mais adiante com relação à estrutura da própria AGU, que tem a necessidade de ser implementada ainda mais. Agora, esse controle prévio da legalidade são esses atos de licitações, contratos. Agora, você faz esse controle dentro da juridicidade para preservar o gestor público que está aplicando aquela política pública e a sociedade que vai receber aquele benefício na ponta. Agora, realmente existem alguns desvios. Agora, esses desvios também são detectados. E uma vez detectados, a própria Advocacia Geral da União, ela faz aí os procedimentos administrativos legais para a recuperação do recurso desviado e a punição da autoridade ou do servidor a quem cometeu esse delito ou esse desvio de recurso público. Aliás, a AGU tem recuperado muito, né, muitos desvios que aconteceram, né, nos últimos tempos. Né? Não, isso, a AGU nos últimos 3 anos, o último dado estatístico que nós temos de 2013, nós recuperamos para o erário e evitamos que saísse dos cofres públicos 2 trilhões e 125 bilhões de reais. Só uma ação que nós ganhamos no Supremo, caso a União perdesse, seria 1 trilhão de reais. Então, isso aí, se nós avaliarmos o que representa esses valores no orçamento do governo, seria um orçamento de muitos ministérios. Então, o que eu sempre digo, e que felizmente eu li agora recentemente num site jurídico, o que eu sempre falo é que a advocacia pública é investimento. Você tem que investir na advocacia pública, seja no âmbito federal, estadual, municipal ou até privada. Porque hoje você tem esses recursos previstos que podem se retornar aos cofres públicos ou deixar de sair. Então, investir na advocacia pública é investir na segurança jurídica, é investir na política pública, é investir nos benefícios que são levados à sociedade brasileira. E a AGU tem esse papel constitucional. Perfeito. No mesmo padrão do Ministério Público, que defende a sociedade e a Defensoria Pública, o hipossuficiente, a advocacia pública tem um papel importantíssimo. São 16 milhões de ações que nós cuidamos por ano no governo federal. Isso representa 51% das ações que tramitam na Justiça Federal. Então, a importância da AGU chega a esse ponto. Nada se faz no Brasil de política pública que não passe por um crivo jurídico do advogado público. E esse é o nosso papel constitucional. E para que nós possamos desempenhar esse papel, a AGU precisa de toda a estrutura necessária.
Perfeito. E eu diria, Rogério, que o não fortalecimento da AGU só interessa ao mal político. Porque o bom gestor, o bom político, é aquele sujeito que quer agir dentro da legalidade. Exatamente. Então, ele vai buscar, né, consultar exatamente, né, o seu procurador, a sua consultoria jurídica, para que ele não tenha problema no futuro. Né? Agora, isso passa também por uma outra questão, né? É que, lamentavelmente, alguns governantes ainda continuam acreditando que as procuradorias, que a AGU são órgãos de governo. Não são órgãos de governo, são órgãos do Estado, a serviço daquele governo eleito, desde que agindo dentro da legalidade, né? Mas vamos embelezar mais nossa conversa, né? Vamos colocar aqui a doutora Joana Mello, né? Joana, e me diga uma coisa, tem uma proposta de emenda constitucional que está tramitando no Congresso, né? Se eu não me engano, a PEC 82, nós estamos aqui no peito, exatamente, né? É a chamada PEC da probidade. Probidade, exatamente. Essa PEC, ela vem exatamente prestigiar mais a advocacia pública, com todo esse apanhado que o Rogério fez agora, dos ganhos que a AGU tem trazido, a advocacia pública tem trazido para o país, e mesmo com todas as deficiências que nós temos, ela tem trazido enormes ganhos. Agora, a PEC que nós intitulamos de PEC da probidade, ela é exatamente para trazer autonomia orçamentária e autonomia técnica aos advogados públicos. É chamada independência funcional. Seria... Sob o aspecto intelectual, jurídico, exato. É isso? E hoje a AGU, que ela foi implementada em 93, nós temos um quadro administrativo ainda daquela época e com servidores requisitados. Até hoje. E a evasão tem sido grande também, não só na parte dos advogados públicos, que buscam em outras carreiras mais atrativas, às vezes até tem um perfil para a advocacia pública, mas buscam em outras carreiras uma situação muito melhor para se trabalhar e para trazer Quer dizer, continua trabalhando na área jurídica, mas em outras com uma remuneração melhor, né? Melhor, uma estrutura melhor, porque a questão não é só a remuneratória, mas sim o apoio administrativo que um advogado público hoje não tem. Né? E eu tomei conhecimento ontem que o número de aposentados está crescendo cada vez mais. E com isso, aliás, eu me incluo, né? Exatamente. Eu sou aposentado de lá, né? E essa deficiência do quadro administrativo, isso traz perda, sim, para a atuação do advogado. Então, o que se pretende com essa PEC que nós chamamos da probidade, é exatamente dar um suporte maior, uma sustentação maior para aquele que atua em defesa do Estado brasileiro. Estruturar o órgão de modo que melhor. Então, hoje nós não temos um orçamento, nós não temos a independência que outras carreiras que estão no mesmo patamar constitucional, a Advocacia Geral da União não tem essa autonomia financeira. Então, ela depende do planejamento. A Lei Complementar 73, ela já sinalizava que deveria existir essa autonomia, né? A nossa Lei Complementar... Até porque a natureza jurídica da AGU é um órgão autônomo, não? A nossa Lei Complementar, que é um outro tema, ela nasceu já bastante tímida, ela é bastante tímida nas prerrogativas dos advogados públicos, e exatamente por isso que nós estamos nessa campanha, nesse movimento aí com 9 entidades nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Nós estamos de mãos dadas exatamente buscando essa aprovação dessa PEC, dessa emenda constitucional, exatamente para que os profissionais da área, esse segmento da advocacia, possa desempenhar cada vez mais e melhor o seu papel constitucional. Perfeito. Então, só resumindo para o nosso telespectador, a PEC 82 garante autonomia administrativa, orçamentária e técnica para a instituição Advocacia Geral da União, que congrega, no caso, vários profissionais em várias áreas, por exemplo, procurador da Fazenda Nacional,
Procurador Federal e advogado da União. Advogado da União e procurador do Banco Central também. Procurador do Banco Central, né? Abrilhantando aqui a nossa discussão, está conosco também a doutora Simone Ambrosio, né, que é diretora-geral da UNAF. A UNAF é a União dos Advogados Públicos Federais, não é isso? Simone, essa PEC 82 vem mesmo, ela consegue unir todas as categorias, é isso? Bem, a PEC 82 ela já é vitoriosa na medida em que ela conseguiu reunir a advocacia pública das 3 esferas da federação. Então, nós reunimos a advocacia dos municípios, a advocacia dos estados e a advocacia da União. Certo. Então, só por isso ela já é vitoriosa, porque consegue estabelecer um liame entre todas essas carreiras que, na verdade, fazem o mesmo papel, que é a defesa do Estado e do patrimônio público, mas cada uma no seu âmbito de competência. Então nós temos aqui em Brasília, na sede da AGU, o pessoal defendendo a PEC, mas lá em Piracuruca, que é a minha cidade, do interior do Piauí, o procurador também está defendendo. Também está né? defendendo, exatamente. E nós podemos ter talvez uma uniformidade, né? Eu diria assim, de conduta, né? De todos os órgãos de assessoramento jurídico da administração municipal, estadual e federal. Né? Aliás, o objetivo de nós tentarmos fazer essa PEC, unindo todas as procuradorias, é porque as deficiências são as mesmas. Não obstante a competência sejam diferentes, as deficiências são muito semelhantes. Nós precisamos de prédios, nós precisamos de pessoal. E a mesma coisa nos municípios e nos estados, né? E nos estados eu acho que é até mais grave a situação, porque existem estados menores, estados maiores. E nos municípios o senhor sabe também que nem todos os municípios possuem procuradoria. Tá certo, é verdade. E essa PEC, ela nos traz, com a autonomia financeira, a autonomia orçamentária, a possibilidade de nós termos um orçamento próprio, o que nos dá um pouco de independência em relação ao governo eleito. Muito bem. Na medida em que permite que nós possamos prover o nosso orçamento, porque o senhor imagina, hoje em dia, a Advocacia Geral da União precisa pedir recursos ao Ministério do Planejamento para pagar seus aluguéis. Para pagar, inclusive, seus atrasados. Eu estou com uns atrasados lá na AGU para receber, tem 2 anos já. E se nós tivéssemos essa autonomia orçamentária, isso deixaria de ocorrer, porque nós teríamos um orçamento próprio, que seria compatível com as nossas necessidades específicas. Bem, mas vamos conversar um pouquinho também com o Antônio Rodrigues, né, que é o presidente da ANPREV. A ANPREV, pessoal, é a Associação Nacional dos Procuradores da Previdência Social, né? E o Antônio Rodrigues, nosso amigo Toninho, também tem muito a falar aí sobre a AGU, né? Porque integra, né, a nossa... Com certeza, Ribeiro. Primeiramente, obrigado por essa oportunidade para a advocacia pública. Elegante, estamos aqui. Né? Tu achas? Bonito, rapaz, só, né? Vindo de você, é verdadeiro, meu grande certo. amigo. Mas é isso, Ribeiro. Nós estamos nessa cruzada aí para o Brasil é o país das contradições, né? Em todos os sentidos. Porque o Brasil tem uma advocacia geral da União prevista na Carta de 88, tá? Um instrumento maravilhoso para a gestão, para evitar o que a gente vê todo dia nos jornais. Corrupção, só corrupção. Só escândalo. Tá? Então, mas não fortalece. Infelizmente, o governo não tem dado o devido valorizado às carreiras da área jurídica, principalmente dentro da AGU. Porque nos estados até já tem algumas coisas adiante da AGU. Nos estados da federação, alguns estados já estão à frente em alguns aspectos. E, infelizmente, nós estamos aí para trás, como função essencial à justiça. O Ministério Público tem toda uma estrutura para funcionar. A Defensoria Pública agora já tem sua autonomia orçamentária e falta a Advocacia Geral da União, que permeia todos os órgãos, faz interface com todos os órgãos. É o órgão central, né, do sistema, na verdade. Sistema jurídico. É o maior escritório de advocacia do mundo, com cerca de, doutorado que está aqui, cerca de 8 mil profissionais na ativa, fazendo a cobrança da dívida, fazendo a defesa do Estado, dando parecer em todas as matérias de interesse da sociedade brasileira e desvalorizada. Não tem um quadro de apoio, não tem prédios, uma estrutura física. Inclusive o próprio prédio aqui em Brasília é alugado, né?
Pois é, que coisa absurda, realmente a gente diz isso para o telespectador, né? O telespectador fica sem entender como é que nós aqui em Brasília temos órgãos em prédios alugados. Não é? Quer dizer, realmente é uma coisa absurda. Eu que já quando estava na AGU, depois fui ser delegado do Patrimônio da União, eu cansei de ver órgãos pedindo, né, para poder alugar prédio. Eu digo, não, peraí, nós temos um monte de prédio aqui, por que alugar se nós podemos usar os próprios nossos, né? Claro. Mas, infelizmente, tem todas essas distorções. Essas distorções todas, e a gente espera que com essa nova investida aí, através da PEC 82, a gente venha ter essas condições, porque nós queremos ajudar o Estado brasileiro. Claro, nós temos consciência disso. A Previdência Social, por exemplo, né? O maior distribuidor de renda do mundo, todo lugar, todo município, pequenino que seja em nosso país, distribuindo renda, fazendo justiça social. É verdade. Tudo isso, e o procurador está lá desamparado, não tem um carro sequer para ele fazer uma audiência para trabalhar, né? Condições nenhuma. Mas vamos conversar um pouquinho também com o Heráclito Camargo, né? O Heráclito é presidente do Simprofaz. Simprofaz é Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, né? E o Heráclito também está aí nessa luta, né? Porque, afinal de contas, todas essas categorias, procurador federal, procurador da Fazenda, advogado da União, estamos todos, né, em busca desse objetivo, né? Mas, Heráclito, lá fora você estava me dizendo que o deputado Arnaldo Faria de Sá, né, disse que nunca respondeu a nenhum processo por improbidade administrativa e disse o motivo, né? Qual o motivo? Exatamente, Raimundo. O deputado já ocupou vários cargos no Executivo, no Estado de São Paulo, e na audiência pública do Movimento Nacional da Advocacia Pública, explicou por quê. Porque ele sempre seguiu o procurador público que estava ao seu lado. Ele sempre ouvia antes, né? Exatamente. Então, a sua consultoria... diminui o risco do erro, né? Exatamente. Essa é a nossa função. Dar uma melhor opinião abalizada para que as políticas públicas sejam constitucionais e legais. Perfeito. Me diga uma coisa, Heráclito, e como é que está a tramitação dessa PEC? O que é necessário ainda fazer e quando é que a gente consegue? Sim, nós estamos no âmbito da comissão especial. O deputado Lelo Coimbra apresentou um parecer muito bem fundamentado e estamos esperando a convocação do presidente Alessandro Molon para brevemente votarmos na comissão especial a PEC 82, a PEC da probidade, para que possamos levar ao plenário e avançar, fazer o Brasil avançar institucionalmente de forma significativa, com a colocação da advocacia pública ao lado do Ministério Público, da Defensoria, como uma função efetivamente autônoma para defender o que é do povo brasileiro. E é importante para o nosso telespectador compreender que, na verdade, essa PEC ela só vem preencher uma lacuna, mas que o seu princípio, a sua filosofia já está na Constituição. Exatamente. A Carta Política de 88 já diz, né, que a Advocacia Geral da União, né, ela na verdade... tem essa função. Exatamente. Né? Então nós estamos atrasados, né? Exatamente. O que está na Constituição, agora nós queremos colocar em prática. Efetivar, né? Quer dizer, nós temos em potencial, agora vamos para o efetivo, né? Isso mesmo. Bem, eu quero agradecer. Está passando da hora. Está passando da hora, também atrasado, né? 23 anos, né? É verdade, é verdade. Mas vamos chegar lá, se Deus quiser. Se Deus quiser, mas olha, quero agradecer muito a vocês da Advocacia Pública, né? Me sinto muito à vontade porque é minha casa a advocacia, né? E eu acho que é fundamental, né, que a sociedade que já entendeu que a AGU é um órgão de Estado faça com que os governantes que são circunstanciais pela própria natureza também compreendam que a AGU pode ajudar muito na implementação das políticas públicas, desde que lhes reconheça, né, a independência e a autonomia necessária para que eles possam atuar. Assim eles servem à nação, assim eles servem ao povo brasileiro. E o Tribuna Livre volta já já.